pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo da semana passada, vou falar sobre o seguro-desemprego mais os empregados domésticos. Os empregados domésticos entram tanto as pessoas que trabalham em residência, para limpeza, como babá, até mesmo o motorista pode entrar na lei do doméstico, desde que uma pessoa física preste serviço para outra pessoa física no âmbito da residência dessa pessoa física. Então, é um negócio entre pessoas físicas. Se a pessoa for contratada como doméstico, mas registrada num CNPJ perante uma empresa, na verdade não é um doméstico, é um auxiliar de limpeza vinculado a um CNPJ. Então, o trabalhador doméstico tem que seguir a lei do doméstico. E antes, desde 1972, havia uma legislação específica para o doméstico que foi alterada com a Lei Complementar 150 em 2015. E desde 2015, todas as regras para o doméstico mudaram. Vou explicar então todas as regras do doméstico, principalmente vinculada à Resolução 754 do CODEVAT. Vou explicar então como funciona o seguro-desemprego para o doméstico, para que você não fique com nenhuma dúvida, desde as parcelas a receber, o prazo para receber, quantas vezes pode pedir, qual o intervalo entre um e outro requerimento, tudo vai ficar bem explicadinho para você. Mas antes, peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro do que acontece no seguro-desemprego, que é um benefício da Previdência Social. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para trazer dicas e te ajudar a resolver os seus problemas com a legislação previdenciária. Bom, pessoal, como eu expliquei para vocês, a legislação anterior de doméstico era de 1972 e foi alterada tão somente em 2015, trazendo novidades. Mas, apesar de fazer aí 5 anos que essa legislação está em vigor, muitas dúvidas surgem, principalmente relacionadas ao seguro-desemprego. E aí veio a resolução do CODEVAT para deixar bem esclarecido tudo que acontece em relação ao doméstico, que é diferente dos demais trabalhadores. Bom, então os requisitos para se requerer o seguro-desemprego, primeiro é comprovar que é trabalhador doméstico e não um trabalhador para uma empresa. Como eu expliquei no começo do vídeo, quando a pessoa é doméstica, ela trabalha para uma pessoa física dentro da residência dela. Se for considerado um trabalhador vinculado a um CNPJ, já é um auxiliar de serviços gerais, um auxiliar de limpeza e segue a legislação dos demais empregados. Então, se for o seu caso, você tem que assistir o vídeo da semana anterior. Mas se for doméstico mesmo, seguindo a Lei Complementar 150, você se encaixa no vídeo de hoje. O primeiro requisito, então, é ser empregado doméstico. O segundo requisito é ter sido dispensado sem justa causa ou então por rescisão indireta. A rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave e isso faz com que o empregado peça demissão, fazendo com que seja convertido depois em rescisão indireta. Isso, na verdade, é um assunto para outro vídeo. O terceiro requisito é o período trabalhado. O empregado doméstico tem que ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses que antecederam o pedido do seguro. Então, nos últimos 2 anos, você tem que ter trabalhado no mínimo 15 meses. Pode ser no mesmo empregador ou empregadores diferentes, desde que seja em ambos empregado doméstico. O quarto requisito é não estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. Se estiver recebendo um dos dois, tudo bem, pode receber também o seguro. Mas se estiver recebendo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, não tem direito ao seguro-desemprego. E o quinto requisito é não possuir outra fonte de renda. Muitas pessoas possuem um MEI ou então trabalham em outro local e aí não pode receber o seguro-desemprego porque o seguro-desemprego é uma substituição da renda do empregado que ficou desempregado. Já que ele tem uma outra fonte de renda, em tese não precisaria do seguro, então também não tem direito ao seguro-desemprego. Quando eu falei de 15 meses, é importante ressaltar que tendo trabalhado no mínimo 15 dias no mês, já é considerado um mês completo. Então, se no último mês de trabalho você trabalhou pelo menos 15 dias, já considera como um mês inteiro, não precisa ser 30 dias exatos. O requerimento é feito ou no Ministério do Trabalho ou em alguma unidade integrada ao Ministério do Trabalho. Aqui na minha região, por exemplo, é chamado de UAI. O requerimento é feito lá, todos os requisitos são verificados pelo UAI, no exemplo que eu dei.
e vai ser pago ou através do cartão cidadão ou através de uma conta da Caixa Econômica Federal. Se a pessoa não tiver cartão cidadão nem conta na Caixa, com o documento pessoal é possível sacar a parcela que está liberada, comprovando que é a própria pessoa e que o seguro-desemprego já tenha sido concedido. Os documentos para dar entrada no seguro é a carteira de trabalho, o termo de rescisão de contrato, uma declaração comprovando que não tem renda e a outra declaração comprovando que não recebe nenhum benefício da Previdência, que são os requisitos que eu citei para vocês no começo do vídeo. Pode ser também que o seu seguro tenha sido reconhecido em uma ação judicial. Às vezes o empregador não te registrou ou ainda, por mais que tenha registrado, não pagou os encargos previdenciários e fundiários, que é o FGTS, e aí, muitas vezes, o seguro-desemprego nega o direito ao benefício. Só que, se você tiver a sentença judicial ou então o acordo judicial em que conste data de admissão, data de rescisão, a remuneração, o período trabalhado, quem que é o empregador, tudo certinho, o Ministério do Trabalho libera o seguro-desemprego tão somente com a decisão judicial ou então a ata de audiência. É importante que seja sempre original enviado ao Ministério do Trabalho. Muitas vezes o processo é eletrônico e essa autenticação já vem no próprio documento. Mas se for um processo físico, você vai precisar de carimbos ou então de um ofício da Secretaria do Fórum Trabalhista. Importante ressaltar que você pode requerer o seguro-desemprego a partir do 7º dia da rescisão e até 90 dias contados da data da demissão. Se passou esse prazo, então somente com ação judicial você consegue ativar o seguro-desemprego. Mas é diferente dos demais trabalhadores. Para os demais trabalhadores você tem até 120 dias, para o doméstico é até 90 dias. Uma importante diferença que pode fazer você perder o seu benefício. Outra importante diferença é que do empregado doméstico, o seguro-desemprego é sempre de um salário mínimo e pode ser recebido no máximo 3 parcelas, diferente dos demais trabalhadores. Uma parcela é paga se o empregado doméstico ficar desempregado por até 44 dias após a demissão. 2 parcelas são pagas se ele ficar sem emprego até 60 dias após a demissão. E 3 parcelas se ele ficar desempregado por até 75 dias após a demissão. Mais tempo desempregado não gera direito a mais nenhuma parcela do seguro. Então, somente 3, como expliquei para vocês. O pagamento da primeira parcela é efetuado 30 dias após o requerimento e as demais parcelas a cada 30 dias após o pagamento da parcela anterior. Outra questão importante é que o seguro é pago por até 3 parcelas, mas tem casos em que ele é cancelado, que você não tem direito às demais parcelas, e casos em que ele é suspenso. Nos casos de suspensão, você pode pedir a reativação desse direito. Então, por exemplo, você recebeu a primeira parcela, ocorreu um caso de suspensão. Se ainda estiver no prazo, você pode pedir a reativação para receber as outras 2 parcelas. Os 3 casos de suspensão são admissão em novo emprego, começar a receber benefício previdenciário, ou então se o trabalhador não quiser participar de alguma das ações do CODEVAT para conseguir um novo emprego. Essas 3 situações, então, fazem com que o benefício seja suspenso, mas ele pode ser reativado depois. Já os casos de cancelamento em que não é possível pedir mais o seguro-desemprego, aquelas 3 parcelas você não terá direito, são os seguintes. A primeira é se o trabalhador conseguir um novo emprego, mas se recusar a entrar neste novo emprego, desde que vinculado ao CODEVAT. O segundo é se ficar comprovada a falsificação nas informações enviadas ao seguro-desemprego. A terceira é se ficar comprovada alguma fraude relacionada à percepção de seguro-desemprego. E a quarta é se ocorrer o óbito do segurado. Mas no caso de óbito, em algumas situações é possível os herdeiros receberem as parcelas do seguro-desemprego que já seriam liberadas, mas não haviam sido até a data do óbito. Vocês repararam que é muito diferente a legislação do doméstico dos demais trabalhadores? Por isso que eu fiz 2 vídeos para deixar bem explicadinho para vocês. Então, o empregado doméstico, cumprindo todos os requisitos, apresentando a documentação correta, tendo sido dispensado sem justa causa e se ficar no mínimo 75 dias desempregado, terá direito então à percepção de 3 parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e vejo vocês na próxima quarta. Até lá!